Temos algumas novidades aí para quem trabalha ou quer trabalhar com as intenções, né? Então, alguns já sabem, mas sempre vale reforçar. As intenções são funcionalidades dentro do seu agente que permite, né, o seu agente se conectar com qualquer outro sistema, qualquer outro software externo, seja para realizar uma ação, seja para consultar um dado, enfim. Eu tenho aqui até um exemplo de um agente, por exemplo, eu vou entrar aqui. Esse meu agente ele está integrado, por exemplo, com o Asas, né? Então, lá dentro do Asas, quem mexe já conhece o Asas, sabe que eu consigo cadastrar meu cliente lá no Asas, né? Eu consigo consultar se meu cliente já tem um cadastro, eu consigo criar uma cobrança para o meu cliente, né? Então, pensa num processo de agendamento, onde talvez para agendar algum serviço comigo, eu preciso fazer uma cobrança ali de um determinado valor, né? E pode ser que você não tenha conhecimento de como se integrar ali com asas e tudo mais, né? Então, a gente vai trazer algumas novidades aqui justamente para que os próprios usuários consigam aí se ajudar, né, nesse mundo aí de intenções, porque agora vai ser possível, dentro das intenções, a gente exportar essas intenções, compartilhar ela com outras pessoas, né, para que realmente a gente consiga aí criar uma comunidade mais forte e outras pessoas conseguem importar essas intenções para conseguir usar ali dentro dos seus agentes, né? Só que nesse processo a gente identificou também um outro ponto de melhoria para quem trabalha com intenção. Por exemplo, aqui com vocês aqui, ó, eu tenho aqui 3 intenções, que essas intenções elas consomem um serviço da Asas ali. Por exemplo, consultar o cadastro de um cliente. Para consultar o cadastro do cliente, eu dei a instrução aqui que deve consultar sempre que a conversa iniciar pela primeira vez, tudo mais. Só que o único ponto aqui, ó, na hora de executar uma ação, a gente precisa do token da Asas, né? Então eu tenho o meu token, você vai ter o seu token e tudo mais, justamente porque as nossas contas da Asas são diferentes. E o único ponto é que hoje a gente não podia usar as variáveis dos contatos, né? Para armazenar esse token, então a gente acabava deixando um token de integração fixo na própria intenção. Qual que é o problema disso? São 2 problemas, na verdade. Então pensa aqui, ó, eu entrei numa intenção, o meu token ele está fixo aqui. Na minha outra intenção, eu também tenho o mesmo token, né? E na outra, então pensa que eu tenho várias intenções, todas usando o mesmo token de integração, e isso é um problema, porque se por acaso o meu token muda ou alguma coisa do tipo, eu vou precisar sair em todos os agentes que eu tenho integrado com a Asas. Além de sair em todos os agentes, eu vou precisar sair intenção por intenção, atualizando aí a informação do token, né? E aí a gente traz também agora, junto com a opção de exportar e importar intenção, a possibilidade de você criar variáveis de ambiente. Tá? Então a gente já tem os campos customizados, porque os campos customizados, eles são sim variáveis que você cria dinamicamente, só que essas variáveis, elas são do contato específico, né? Então, se você tem 100 clientes, para cada cliente você tem um determinado valor. Por exemplo, tem uma variável que armazena, talvez, o carro, a cor de carro que o meu cliente gosta. Cada cliente tem a sua própria cor de carro. Já variáveis de ambiente, ela não está relacionado ao contato, mas ela está relacionado à sua conta, né? Então, por exemplo, aqui, igual eu exemplifiquei aqui nas minhas 3 intenções, eu tenho essas variáveis criadas, esse token criado e repetido nas 3 intenções. O que eu poderia fazer isso daqui? Eu poderia criar uma variável de ambiente. O porquê que isso é importante? Porque isso é legal vocês se atentarem a essa nova atualização de exportar e importar, porque do jeito que está aqui, se eu vim aqui e clicar para exportar a minha intenção e compartilhar com alguém, o meu token ele vai junto com isso. Por quê? Porque está fixo na intenção. O que seria interessante eu fazer para resolver completamente esse problema? Eu posso vir aqui agora, ó, aqui em cima a gente vai ter as variáveis de ambiente, que são as minhas envs, né? Então, quem é programador tem mais familiaridade com essa nomenclatura. Mas o que eu posso fazer? Ó? Eu vou editar aqui a minha intenção para eu copiar o meu token aqui. Ó. Copiei o meu token, beleza.
Eu vou vir aqui nas variáveis de ambiente, ó, vou clicar aqui, ó, criar uma variável. E aí eu dou um nome para a variável, então, por exemplo, vou chamar de asas, né? Asas token, né? As variáveis eu não posso colocar de qualquer forma, então ela sempre fica maiúscula, né? Os espaços são trocados aqui por underline, porque são realmente variáveis. E aí, no ato de criação da variável, perceba que eu já posso colocar aqui o valor dessa variável, né? Então, como que é um valor fixo, eu posso vir colar esse valor aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho, ó. Criou a variável, agora eu já tenho essa variável que eu posso utilizar em todas as minhas intenções, em todos os meus agentes dentro desse workspace. Tá? Então eu posso clicar aqui agora no consultar o cadastro do cliente. Ao invés de eu deixar esse token fixo aqui, ó, eu posso apagar ele, né? Colocar aqui arroba e usar aqui, ó, variáveis de ambiente, variáveis da intenção, variáveis do contato. Eu tenho aqui as variáveis de ambiente. Eu posso usar aqui agora o token da asa. Posso clicar aqui para salvar. Legal. Vou fazer isso em todas as minhas intenções, né? Vou clicar aqui agora. Asas token, né? Show de bola. Aqui também. Bacana. Dessa forma, agora eu tenho 3 intenções, que essas 3 intenções, ela está olhando também as variáveis de ambiente que eu tenho. Eu posso vir aqui, por exemplo, se eu viesse aqui, meu token mudasse, tá um pouco lento aqui minha internet, mas vamos lá. Se a minha variável mudasse, por exemplo, bastaria eu entrar aqui, né, onde eu consigo visualizar minhas variáveis e modificar os valores aí do token, entendeu? Então isso faz com que, isso evita que eu precise sair em todos os meus agentes, editando, né, lá, carregou aqui, demorou um pouquinho. Então eu poderia vir aqui, ó, clicar para editar e mudar meu token aqui, que já estaria refletido essa alteração em todos os meus agentes, né, e tudo mais. Isso é legal porque, né, agora, como eu comentei, agora a gente vai conseguir exportar esse dado. Então, por exemplo, criar, consultar cadastro do cliente. Eu vou clicar aqui, ó, 3 pontinhos, exportar. Ó, já exportei esse dado. Eu vou abrir até outro workspace para vocês entenderem. Ó. Vou abrir um workspace qualquer aqui, ó. E aí, nesse workspace, ó, perceba que eu não tenho nenhuma intenção. Agora eu vou poder criar uma intenção na mão ou importar, né? Então eu posso clicar aqui em importar, vou selecionar o arquivo que eu criei lá, e aí quando eu importo, ó, ele já detectou para mim, ó, essa intenção que você vai usar, ela possui uma variável chamada asas token. Vincula aqui para mim a sua variável, só que eu não tenho, perceba que eu não tenho. Eu poderia fechar aqui a telinha e clicar lá e cadastrar a minha variável dentro desse workspace, mas eu posso copiar esse nome aqui, por exemplo, colocar aqui dentro que ele vai abrir a opção para mim, ó, criar asas token. Então bastaria eu clicar aqui, ele abre a mesma tela para eu criar a minha variável aonde eu estou importando esse dado. Eu posso vir aqui, vou colocar, por exemplo, 1, 2, 3, salvar variável, já ficou vinculado. Agora eu posso clicar aqui em continuar. Ele falou assim também, ó, essa variável também tem um campo customizado que daí é do contato, não é uma variável de ambiente, é um campo customizado. Então ele se chama ID do asas. Cria esse campo aqui para mim, ó. Então se eu tivesse já o campo, bastaria eu vincular. Como eu não tenho, eu vou escrever ID do asas, é um campo do tipo texto mesmo, salvar, agora está vinculado. Agora basta eu clicar aqui em importar a intenção, ó, e pronto. A intenção ela já está importada dentro do meu outro agente, com tudo configurado exatamente como está a integração lá. Então eu consigo vir aqui agora e compartilhar essas informações aí entre os meus agentes com exportar e importar intenções e também somado ali com as variáveis de ambiente, também por questão de segurança, para evitar numa exportação de intenção para você realmente compartilhar com outra pessoa, acabar indo um token seu, tudo mais. Então agora você consegue facilitar isso com as variáveis de ambiente.